Hoje vou conversar com o Mário Trentin. Ele é diretor de projetos, conselheiro de tecnologia, board member, criador, né, creator no LinkedIn e também instrutor no LinkedIn Learning. Tudo bem, Mário? Obrigado por aceitar o convite. Tudo bem. Eu que agradeço, Edu. Um prazer enorme falar um pouquinho aqui contigo sobre gestão de projetos e agilidade. Vamos lá. Boa, vamos lá. Mas antes de começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, para quem estiver ouvindo, assistindo a gente, conhecer um pouco melhor. Claro, um prazer. Bom, eu trabalhei 15 anos na Força Aérea, sou engenheiro e mestre em engenharia mecânica, fazendo doutorado agora em engenharia da computação. Então, fiquei mais ou menos aí esses 15 anos trabalhando em projetos de infraestrutura, projetos de energia, aeroportos, de 2001 até mais ou menos aí 2014. E foi uma época muito interessante para aprender aí com grandes projetos aeroportuários e de controle do espaço aéreo aqui no Brasil, também alguns projetos de tecnologia. E aí ali mais ou menos para 2010, 2012 comecei a dar aulas em MBA também e me interessar por outros assuntos de inovação e empreendedorismo. E acabei sair da Força Aérea em 2014, criei a Modern PMO, hoje modernpmo.com, que é uma empresa e uma plataforma de gestão de projetos. Então temos soluções de gestão de projetos ágeis, enfim, gestão de projetos híbridos, CAPEX, portfólio. E é o que a gente vem fazendo de 2014 para cá, com essa preocupação de ajudar as organizações a ter uma maturidade melhor de projetos. Né? Tem um desperdício muito grande ainda em nível mundial dos projetos. E mais recentemente, de 2016, 2018 para cá, a gente começou a se preocupar também com a formação de gestores de projetos, essa área de educação, junto com parceiros como a Infomoney, administradores.com, outras plataformas, porque a gente vê uma coisa muito assim, importante na mudança, que é a capacitação das pessoas. Né? Não adianta só a gente implementar uma plataforma na organização, ou, enfim, consultoria na organização, a gente precisa das pessoas que vão manter aquilo no dia a dia. E hoje temos aí mais de 231 mil alunos lá no LinkedIn Learning, em vários cursos, né, ao longo desses últimos 5 anos aí, e tem sido uma jornada muito bacana, é isso aí. Boa, boa, muito interessante. E para começar o nosso papo aqui, eu vou fazer uma pergunta bem aberta e depois a gente vai destrinchando, né, sobre cada um dos pontos. Mas eu queria entender, assim, até pela tua experiência, como é que a gente consegue fazer uma boa gestão de projetos ali? Talvez quais são os principais pontos que talvez as pessoas não se preocupem tanto, mas que fazem total diferença ali na hora de conduzir bem um projeto até o sucesso. Sim, vamos lá. Bom, talvez quem tenha ouvido, esteja ouvindo aqui nunca ouviu falar sobre a gestão de projetos, mas a gestão de projetos ela está no nosso dia a dia. Então, sim, na sua vida pessoal você tem projetos. Você vai fazer um projeto para construir uma casa, para mudar de país, fazer uma viagem, enfim, qualquer tipo de coisa que tem um início e tem um fim. Essa é a característica do projeto. São temporários. Sempre tem um início, tem um fim e tem um resultado único. Isso é um projeto. Pode ser o projeto de um evento, como eu falei, né? O Rock in Rio, por exemplo, é um dos grandes exemplos aí de gestão de projetos. Tem um time de gestão de projetos lá para a gente ter uma ideia. Feiras, enfim, projetos de recursos humanos, de todas as áreas, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas confundem isso só com a área técnica, então projetos de tecnologia ou de engenharia, e são importantes também, obviamente, mas é muito mais do que isso. Então, tem um livro muito bacana, eu queria deixar a recomendação, que se chama Gestão de Projetos para Não Gestores de Projetos, que é da coleção Franklin Covey, depois a gente deixa o link aqui na descrição também, mas ele é muito bacana porque ele mostra você que é de qualquer profissão, você vai precisar gerenciar projetos. Você que é da área de tecnologia, desenvolvedor, analista, enfim, trabalhando com BI, tech lead, em algum momento da sua carreira você vai ser responsável por equipes e vai precisar coordenar estes projetos temporários, né? E aí, respondendo a sua pergunta do que a gente precisa para gerenciar um projeto, né? A gente tem projetos ágeis e projetos tradicionais. Isso depende um pouco da maneira como a gente vai tratar o escopo e as entregas. Mas em todo tipo de projeto, a gente precisa começar com um objetivo. Cria-se a visão do projeto, uma descrição do seu objetivo, da sua justificativa, para a gente saber o que a gente quer atingir com aquilo, né? Então, quero, por exemplo, criar um novo aplicativo para ensinar inglês para as crianças. E eu vou colocar o máximo de descrição que eu puder naquilo,
talvez fazer um estudo de mercados com um produto, às vezes é um projeto interno e aí tem uma justificativa de eficiência daquilo, mas este documentinho pode ser uma página, pode usar vários templates aí pela internet, ele dá o início do projeto. Então, o início do projeto é uma coisa muito importante, onde a gente tem o alinhamento das expectativas. Depois disso, a gente tem que planejar os detalhes, porque nós temos um objetivo muito claro, fazer esse aplicativo para ensinar inglês para as crianças, por exemplo, mas agora precisa vir as suas funcionalidades, suas entregas, suas etapas, né? Então a gente pode construir um backlog, se for um projeto ágil, utilizando o Scrum, por exemplo. O backlog são os pedacinhos, né? A gente quebrar esse nosso aplicativo, talvez alguns já tenham experiência com isso, mas nada mais é do que você pegar uma coisa muito grande, que é aquele seu objetivo, daqui 6 meses, daqui 1 ano, mas eu preciso conseguir quebrar isso em coisas menores que eu consiga fazer mês a mês, semana a semana, e atribuir essas pequenas entregas às pessoas. Seja num projeto ágil ou num tradicional, a gente vai quebrar esse objetivo maior em pedacinhos menores, que é o que a gente chama de escopo do projeto. E aí vem a execução em si, onde nós temos um gráfico daquelas barrinhas, né, chamado gráfico de Gantt, tem as tarefas, a sequência das tarefas, ou se estivermos utilizando o Scrum, gestão ágil, a gente coloca ali a cada sprint, semana a semana, por exemplo, as coisas que serão organizadas na semana e acompanha isso num quadro. Essa visão das tarefas ela é fundamental para a gente conseguir executar as coisas, né? Muita gente sabe onde quer chegar, tem um objetivo ali do seu projeto, mas se perde na execução do dia a dia. Essa execução do dia a dia exige o detalhamento das tarefas, das entregas e o acompanhamento disso, ou seja, eu vou colocar os recursos necessários, as pessoas, a equipe, né, outros recursos, e vou conseguir executar isso ao longo do tempo. E essas são as coisas mais importantes aí que a gente tem para o projeto, né? O seu início, as entregas ou escopo, as tarefas e os recursos. E aí o acompanhamento dessa execução. Mas além disso, né, tem outras áreas que também vão ser importantes. Quanto maior o projeto, aí a gente vai ter gerenciamento de aquisições, vamos ter gerenciamento de riscos, gerenciamento de stakeholders, né, as partes envolvidas ali do projeto. Mas pelo menos com esse mínimo de coisas, se você pegar um template aí na internet, né, tem planos de gestão de projetos com Excel, ferramentas como o Planner da Microsoft, o Trello, o Monday, algumas ferramentas simples aí hoje em dia vão te orientar, pelo menos nesse início, com templates. E quanto mais você for se desenvolvendo nisso, aí você vai buscando técnicas mais avançadas. É isso aí. Uhum. E o próprio Scrum, ele já, vamos dizer assim, ele já aponta para várias ferramentas dessas que tu comentou. Então, desde backlog ali, objetivo, enfim, até as sprints têm objetivos ali para serem alcançados, enfim, acho que é bem interessante. Exato. E você comentou sobre agilidade, eu queria até entrar um pouco nesse ponto. Porque, assim, gestão de projetos, de maneira geral, ela precede a agilidade, né? Daí surgiu a agilidade. Hoje em dia a gente vê as empresas usando bastante métodos ágeis ali no dia a dia. Eu queria entender quando faz sentido, vamos dizer assim, seguir uma linha mais tradicional, quando faz sentido seguir uma linha mais ágil, para ficar mais fácil para quem estiver assistindo a gente, né, entender ali o que vai escolher em cada momento. Claro. O que determina se um projeto vai para o caminho ágil ou para o caminho preditivo é o seu escopo. Então, quando a gente tem um escopo pré-definido, preço fechado, todas as entregas definidas ali num contrato, a gente sabe tudo que vai ser feito, a abordagem preditiva costuma ser indicada, porque ela vai permitir a gente ter mais eficiência se a gente já sabe tudo que vai ser feito. Por exemplo, né, imagina que você comprou uma caixa de Lego, daqueles Legos com muitas peças, né? Aquele carro do Batman de Lego, por exemplo, tem 2.000 peças, e aí se você simplesmente tentar montar isso como um backlog, você talvez vai passar a vida inteira tentando montar, sendo que a gente já tem um conjunto de instruções para poder colocar pecinha a pecinha, por isso que vem aquele manual, né? Você vai virando o manual página por página. Isso é um exemplo de um projeto tradicional. Você já sabe tudo o que vai ser feito, eu quero aquele carrinho completo do jeito que ele está, sem sobrar nenhuma pecinha, sem faltar nenhuma pecinha. E eu já tenho um manual certinho, que seria o plano de projeto de como é que eu vou executar aquilo. Esse é um projeto tradicional. O projeto ágil e agilidade veio depois da gestão tradicional, como você falou, né? Mais ou menos ali em 86, já tinha indícios aí de gestão ágil, depois manifesto ágil em 2001.
enquanto que a gestão tradicional veio um pouco antes, ali na década de 60. Mas a gestão ágil ela veio para poder lidar com os projetos em que a gente não tem um escopo definido, não tem estabilidade de requisitos, e a gente quer desenvolver isso de uma maneira flexível. Então, projetos de inovação, projetos de tecnologia, na verdade, serve para todo tipo de projeto que tenha um escopo variável e que tenha requisitos flexíveis. Então, se você, por exemplo, vai montar uma nova plataforma de e-commerce, eu talvez não tenha todos os requisitos num primeiro momento. E aí dá muito trabalho eu definir todos os requisitos e toda vez que eu quiser mudar alguma coisa, eu tenho que mudar o plano completamente. Eu consigo modularizar esse e-commerce, ou consigo fazer isso também com produtos físicos, né? Para deixar aqui como referência, muita gente também associa agilidade a pequenos projetos de tecnologia. Isso não é verdade. Nós temos o desenvolvimento do avião Gripen, então é um caça aí de muitos milhões de dólares, foi desenvolvido totalmente com agilidade, boa parte baseado em Scrum, se você procurar por aí, o Gripen, um avião da Saab, ele tem entregas a cada 6 meses, releases do avião. Se você for pesquisar por aí também o modelo da Tesla, a Tesla usa uma variação do Safe para desenvolver os seus carros, que são projetos físicos, né? Então, posso também desenvolver produtos físicos de uma maneira ágil, tendo modularização e requisitos flexíveis. Então, eu posso criar ali, né, uma versão mais completa do meu carro e tirando funcionalidades para eu entregar versões anteriores. Então, posso entregar o carro com um mínimo de coisas, né? A gente chama de produto mínimo viável, e depois eu faço melhorias na suspensão dele, melhorias no seu motor, substituições em equipamentos internos, de conforto e assim por diante. Então, posso criar algo que vai ser um produto em evolução, né? Então, a grande diferença, como eu falei, está no escopo. Se é um escopo já pré-definido, cravado ali, com requisitos estáveis e entregas pré-definidas, a gente vai para o caminho tradicional preditivo. Tem muitos projetos assim ainda hoje. Se a gente quer ter flexibilidade em mudanças no escopo, adicionar novos requisitos, aí a gente vai para o caminho da agilidade. Essa é a grande diferença entre os dois. Muito interessante. Só tem que tomar cuidado para não fazer escolha errada ali, né? Não achar que talvez, não, eu sei exatamente o que eu quero, mas talvez esse objetivo que a pessoa tem em mente, ou a forma de construir, não vai levar necessariamente ao objetivo que ela estava buscando inicialmente. É isso. Boa, boa. É isso. E mais recentemente, assim, a gente tem visto bastante, ou pelo menos eu tenho visto bastante, né, as empresas trabalhando bastante com produto, né, com o conceito de produto ali, e não necessariamente de projeto mais. Em diversos Sim. casos. Eu queria entender assim, um pouquinho de você, se você tem essa percepção também de que isso tenha acontecido, enfim, se conhecer sobre projetos também pode ser útil para pessoas de produto. Com certeza. Então, os produtos é que eles são maiores que os projetos, vamos dizer assim, né? O projeto ele é temporário e o produto muitas vezes ele tem um ciclo de vida muito mais longo, né? Ele vai ter lá uma adoção, depois um monte de gente vai comprando lá, ganha uma massa crítica, ele pode até chegar em alguma época de declínio e ser retirado do mercado. Mas um produto, de uma maneira geral, ele sobrevive muito tempo e o projeto não. Por exemplo, né, se você constrói uma ponte, a gente tem pontes aí de 50 anos, 100 anos, aquilo lá é um produto. Ele teve um projeto inicial para construção e depois, ao longo do seu ciclo de vida, tem vários projetos de manutenção, de extensão da ponte, enfim, dessa coisa toda. O que as organizações têm como plataformas de produto hoje é que elas envolvem múltiplos projetos. Se a gente pensar, né, todo mundo conhece aí o iPhone, então surgiu lá o iPhone, salvo engano, 2001, 2003, salvo engano. E aí você tem o iPhone 3, depois vem o iPhone 3GS, sei lá, iPhone 4, 4S, e assim por diante. Então é uma plataforma de produtos que está aí há 20 anos. Então deve ter um gerente de produto lá, ou um diretor de produto que cuida do iPhone. Mas ele envolve um montão de projetos dentro do seu ciclo de vida, entende? Então muitas pessoas que falam do produto aqui, grandes nomes, né, como Martin Kagan e vários outros aí, o gerente de produtos, o diretor de produtos, ele tem que saber muita coisa sobre produtos, sobre plataforma, sobre mercado, mas também sobre a gestão de projetos.
senão ele não vai conseguir executar a visão dele do produto, né? Então eu quero lançar o iPhone 16, quando? Não sei, novembro de 2024, por exemplo. Agora nós já temos que estar trabalhando nas coisas. Projeto de uma nova tela, por exemplo, projeto do novo software, nova versão do iOS, enfim, um conjunto de projetos ali, ou um portfólio de projetos que vai permitir você desenvolver e manter aquele produto, né? Então, a área de produto ela é mais ampla, de alguma maneira aqui, mas ela precisa muito da gestão de projetos. E vão existir essas duas diferenças, né? Quando a gente está falando de um produto que é vendido comercialmente aí, né? Que a gente pode ter projetos que não vão ser coisas que vão virar um produto, né? Posso construir uma fábrica, um prédio, posso, né? Ter várias coisas ali, um projeto interno para implementar SAP, um projeto interno para implementar Salesforce, tem esse tipo de projeto aí, que também tem uma grande área de conhecimento e de implementação. Mas tudo que é produto, o gerente de produtos, diretor de produtos, você vai precisar conhecer várias coisas ali, né? Dessas disciplinas aí de produto, mas também da gestão de projetos, senão a coisa não vai sair, não tem jeito. É isso que eu ia comentar, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando que a pessoa de produto normalmente ela vai estar muito mais voltada para, vamos dizer assim, para estratégia, e o operacional não está tanto com ela. Tudo bem, talvez ela de fato não execute tanto no dia a dia, mas eu acho que minimamente envolvida ela precisa estar, porque ela tem que saber o que está acontecendo, se está evoluindo, se não está, se tem algum impedimento, como é que ela consegue ajudar ali, eventualmente, porque é o produto que ela está tocando. Se não tiver sucesso, ela também não vai ter sucesso com aquilo. Com certeza, com certeza. Aí vai depender muito do produto, sabe, Edu, e do nível que ele está na organização, porque quando a gente fala de um produto como um iPhone, ele é um negócio tão grande que ele é maior que muitas empresas, né? Você parar para pensar. Então, provavelmente tem um vice-presidente ligado a isso, uma unidade de negócio inteira para cuidar disso aí, e o cara traça a estratégia e vem mais um monte de gente ali de produtos e subprodutos dentro dessa cadeia, né? E até das interfaces, porque o iPhone é um produto, mas eu tenho aí iTunes, App Store e etc., sem o qual o ecossistema não sobreviveria, que podem ser outros diretores de produto cuidando daquilo. E aí eu posso ter lá embaixo, né, talvez umas 3, 5 camadas abaixo, aí, os gerentes de projeto, executando lá a antena do iPhone, tela do iPhone, enfim. E em outras circunstâncias, a gente pode ter produtos menores, em que o gerente do produto também é gerente do projeto da execução desse produto, sabe? Então, isso era uma coisa que eu vi defendido ali em vários posts do LinkedIn. Tem uns caras bem bacanas aqui do Brasil que falam de produto e colocam essa coisa, né? Que um bom gerente de produtos também precisa fazer a gestão do projeto, porque na grande maioria, que não vão ser mega produtos aí como o iPhone, você vai ser gerente do produto e também da execução daquele projeto do produto. Então, podemos pensar, né? Enfim, em coisas menores aí que estivessem sendo criadas ou uma startup menor, eu não consigo ter um monte de gerente de produto para depois ter várias pessoas executando lá embaixo. Você acaba fazendo as duas coisas, sabe? Faz sentido, faz sentido. E a outra coisa que eu queria entender de você é o seguinte: para a gente fazer o trabalho ali no dia a dia, né, de uma pessoa que está tocando um projeto, imagino que a gente precisa usar, não precisa, vai, mas que a gente se beneficie de usar algumas ferramentas. Então, eu queria entender de você quais são talvez as principais ferramentas que podem ajudar ali uma pessoa que está gerenciando um projeto. Com certeza, assim, o software ajuda a gente em tudo, né? É a eficiência. Se você conhece muito bem gestão financeira, mas você não tem um software financeiro, fica muito difícil, porque você vai calcular o fluxo de caixa na mão, o retorno, né? Fica tudo muito difícil, dado a velocidade, o número de dados que a gente tem hoje. Na gestão de projetos é a mesma coisa. O que a gente precisa se preocupar em primeiro lugar é dominar a metodologia. Porque senão é trash in, trash out, né? Entra lixo e sai lixo. O software nunca vai gerenciar o projeto no seu lugar, né? Embora a gente tenha hoje assistentes de inteligência artificial para gestão de projetos e outras coisas, mas uma boa parte são decisões humanas, né? Tomada de decisão, criatividade, planejamento, uma série de coisas ali importantes para você conhecer essas etapas, seja da gestão ágil ou da gestão preditiva. E aí sim, escolher um software, muita gente fica procurando talvez o melhor software ali. Hoje em dia, eles são bastante parecidos. Porque assim, todo mundo está fazendo benchmark com todo mundo, né? Não é mais 20 anos atrás
Então, os softwares, assim como todas as categorias aí de produto, acabam sendo bastante parecidos nas suas funcionalidades. Então, o que eu digo é que você tem que escolher em primeiro lugar, que você ache bacana ali, de gostar da interface dele. E aí vem as nossas preferências, né? A gente gosta mais do ClickUp, por exemplo, gosta mais do Monday, gosta mais do Gira, gosta mais do Project, por exemplo. Então tem suas preferências. E que ele tem as funcionalidades mínimas que você precisa naquele momento. E aí você escolhe um software que esteja dentro do seu orçamento também, né? O que acontece nos softwares é que a gente costuma dividir esses softwares em 3 categorias. Os softwares para pequenos projetos. O que são pequenos projetos? Coisas aí de mais ou menos um mês de duração. Você tem uma equipe de 3 pessoas, pouco mais, pouco menos, então não tem um grande número de tarefas. Eu consigo tratar isso como uma lista indentada ali que eu coloco níveis na lista. E aí você pode utilizar o Microsoft To Do, é uma ferramenta simples. Você pode utilizar o Todoist, é uma outra ferramenta simples, que lá você consegue colocar as listas, níveis, atribuir tarefas a outras pessoas e também colocar arquivos e comentários. Então, assim, funciona razoavelmente para projetos pequenos, aí, eu diria esses de um mês, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, em torno de 3 pessoas. Aí a gente vai para uma outra categoria de ferramentas que chamamos de projetos médios. O que são projetos médios, né? Tem umas 10 pessoas na equipe, que aí se você colocar num to-do fica bagunçado. Tem umas 10 pessoas, pode ter um pouco mais, um pouco menos, né? 10, 20 pessoas, é mais uma ordem de grandeza aqui. E você tem agora uma duração mais longa, 6 meses, 3 meses, por exemplo. Então o número de tarefas é maior. Aí numa lista fica ruim de ver e de atribuir às pessoas, não tem gráficos de acompanhamento. Então você vai para uma ferramenta como o Trello, o Planner, o ClickUp, o Monday, por exemplo, que vão permitir você criar aqueles quadros, quadrinho Kanban ou do Scrum, coloca todas as divisões lá que você quiser, os quadrinhos, aí você consegue colocar cores, vai ver a foto da pessoa que está trabalhando naquilo, consegue ver um gráfico de quantas tarefas estão com cada pessoa, consegue gerenciar arquivos de uma maneira melhor. Então, essas são ferramentas que chamamos de projetos médios, né? E se você estiver trabalhando com projetos grandes, que eu diria algo com mais de 20 pessoas, ou mais de 50 pessoas, por exemplo, 6 meses acima, um ano acima, a gente tem um grande número de tarefas e agora a gente tem funções diferentes. Então eu tenho o cara que é gerente do projeto, o outro que é gerente de uma equipe, um que é gerente de todas as pessoas, gerente do portfólio, começa a ter grupos aqui. E aí eu preciso de uma ferramenta mais robusta que me permita criar projetos e conectar os projetos entre si, que essas médias não permitem. Se você está acostumado aí com o Trello, por exemplo, você não consegue ligar um quadro no outro, uma tarefa na outra, por exemplo. Já se você estiver usando o Gira, que é uma ferramenta muito parruda, consegue. Se você estiver utilizando o Azure Boards, o Azure DevOps, consegue também. Se você estiver utilizando o Project for the Web ou Project Online, também. Então essas vão ser ferramentas para grandes projetos. Ou quando a gente quer escalar isso para a empresa inteira, né? Se você for utilizar uma agilidade escalada para a sua empresa inteira, utilizando, por exemplo, o SAFe, o Scale da Agile Framework, você vai precisar de uma ferramenta como o Jira ou o DevOps. Não vai dar para fazer um SAFe em cima do Trello, por exemplo, né? Que eu tenho que criar hierarquias de quadros. Então essas vão ser os tipos de ferramentas, né? Depois quem quiser dar uma olhada de uma maneira visual, tem alguns vídeos lá no meu YouTube, no YouTube/Mário Trentin, eu mostro essas categorias de ferramentas e aí você pode escolher qualquer uma delas aí que você quiser. Como falei, é muito da preferência, mas tente pelo menos acertar a categoria, né? Para você não ter que ficar mudando de ferramentas, né? Às vezes você pegou uma grande demais e aí vai pagar mais caro e também são mais difíceis de aprender, porque assim, se estamos falando de uma ferramenta como o Gira, se você for ver, tem uma série de certificações dela, né? Que é complexo, tem uma parte de administração, tem uma série de coisas, né? Quando você pegar Planner ou Trello, você já sai usando porque ela é mais simples ali de alguma maneira. Então, escolher bem essa categoria, pequeno, médios e grandes, ajuda você na adoção
e ajuda você depois a não precisar ficar mudando de ferramenta sempre. Muito interessante. Eu acho que excelente isso que você falou, né? Se acertar na categoria, já é 80% do caminho andado. É isso Pô. aí. E outro ponto aqui, porque assim, quando a gente fala da gestão de projetos, naturalmente a gente vai, vamos dizer assim, tentar projetar o que a gente espera ali de tempo, enfim, de execução de cada tarefa, ou enfim, de grupo de tarefas, alguma coisa nessa linha. Eu queria entender um pouco como que a gente consegue, por exemplo, lidar com estimativas que talvez elas, enfim, acabam não se cumprindo ali, ou pontos que são difíceis da gente estimar e tal. Entender um pouquinho dentro da gestão de projetos como é que a gente lida com essa questão de estimativa de maneira geral. Tem várias técnicas estimativas, sabe, Edu? O importante é a gente escolher a técnica mais adequada para o tipo de projeto que a gente está tratando, né? Então, a gente tem uma estimativa mais grosseira, às vezes ordem de magnitude, né? Chamamos de estimativa análoga, é só pegar uma coisa mais ou menos parecida e chutar algo próximo. Tem uma margem de erro, mas é mais rápida de você fazer. Então, por exemplo, né, já fiz um prédio de 8 andares, agora tem que fazer um orçamento, um cronograma de um prédio de 10 andares. Eu boto 20% a mais lá, por exemplo, 25% a mais. Porém, pode errar muito, porque o acabamento pode ser diferente, né? Várias coisas ali podem ser diferentes, mas é uma estimativa mais rápida aqui para você ter ordem de grandeza. A gente tem métricas de produtividade em alguns tipos de projeto que a gente vai modularizando e aí utilizamos estimativas paramétricas. Então, por exemplo, né, um número de tempo que você gasta para um determinado módulo de software, para coisas que você vai reutilizar, ou enfim, pedaços de manutenção lá que você vai fazer. Essa estimativa paramétrica ela é mais precisa, um pouco mais precisa, mas pode ser que você não tenha os dados para fazer aquela estimativa. E aí a gente vem com as estimativas de 3 pontos e também estimativas estatísticas, né? Pessimista, mais provável, otimista, e faz uma distribuiçãozinha estatística ali para a gente poder separar o risco de atraso dessas tarefas e colocar uma contingência, né? Uma coisa muito importante das estimativas, que muita gente faz errado, é que essa contingência, ou a gordurinha, ela tem que ficar separado no fim da fase. Porque se a gente colocar isso dentro da estimativa de cada tarefa, a gente nunca vai saber se é uma estimativa verdadeira ou não, né? Por exemplo, imagina que eu tenho que pintar meu escritório aqui, e aí eu penso, poxa, quanto tempo demora? Ah, deve demorar aí 2 dias, por exemplo, para pintar aqui. Mas eles falam, mas poderia atrasar o pintor não vir, vamos pôr 5 dias. Bom, se tiver 5 dias, o cara já vai chegar no quarto e vai atrasar, né? Então, quanto maiores as estimativas, isso é uma coisa lá, acho que é a lei de Parkinson aí, né, que o trabalho se expande em todo o tempo que você tem, né, a síndrome do estudante aí. Então, se você tiver estimativas muito longas, a chance dela atrasar é maior ainda do que quando a gente tem deadlines apertados aí, né, quando a gente tem prazos apertados. A grande questão é que desvios podem acontecer. Então você pode ter problemas de fornecedor, energia, membro da equipe sair, várias coisas que vão acontecer. A grande questão, na verdade, não está necessariamente nas estimativas, Edu, está no gerenciamento bem próximo daquilo. É por isso que, de alguma maneira, quando a agilidade é bem feita, e o Scrum ou outras abordagens ágeis, a gente tende a terminar os projetos antes. Porque você faz uma discussão diária de impedimentos, você reprioriza coisas, né? Então tem uma tarefa, está atrasada, o fornecedor não veio hoje. Cara, puxa outra tarefa e vê o que você puder adiantar e corre atrás de outro fornecedor em paralelo, né? Quando a gente não faz este acompanhamento muito próximo do projeto, aí as coisas vão se somando e dá um grande atraso. Então o fornecedor não veio hoje, a gente ficou sentado aqui esperando, porque ninguém falou nada, ele também não veio amanhã, daqui a pouco está uma semana atrasado, né? Então, todo o projeto, né, de alguma maneira, a estimativa é igual você pegar aí o Waze no trânsito de São Paulo aqui, por exemplo, né, o Google Maps, né? Você coloca lá e ele tem mais ou menos uma estimativa que você vai chegar. Em alguns pontos você vai um pouco mais rápido, aí diminui a estimativa, você vai um pouquinho mais devagar, aumenta a estimativa, mas tem que estar prestando atenção o tempo inteiro.
Então, por isso que ele vai te dando lá o desvio, tem uma rota mais rápida, tem um atraso logo à frente, para você poder ir tomando decisões. Sempre vamos ter dificuldades em fazer as estimativas. Mas fazer uma boa estimativa, né, com base no histórico, utilizar pessoas que têm experiência naquele tipo de estimativa, isso é importante para que pelo menos elas sejam realistas, né? O realista é mais ou menos isso, né? Você fala, poxa, vou sair, né, de Alphaville para Santo Amaro, por exemplo, dá para você falar, ó, vamos fazer isso em 15 minutos, né? Impossível. Mas também não preciso falar, vou fazer em 8 horas. Então existe um range ali que é adequado, 1h30, 2 horas aí, um range ali que é adequado, para aí você ir acompanhando proximamente e conseguir entregar os resultados do seu projeto. E uma última coisa é que, além das estimativas, a gente tem que ter feito uma boa priorização das entregas, né? Porque aí, se a gente tiver com algum tipo de desvio, podem acontecer diversas coisas aí no projeto, pelo menos a gente está entregando as coisas mais importantes. E se for o caso, a gente pode até cortar algumas e encerrar o projeto e deixar isso para fazer numa próxima etapa ou mesmo num outro projeto. O desafio é muito mais na execução do que nas estimativas, talvez, né? Uhum. Total, total. E mais cedo eu falei um pouquinho sobre objetivo ali, né, do projeto e tal. Daí eu queria entender até que ponto a incerteza em alcançar de fato o objetivo, isso está atrelado também ao gerente de projeto ou não? Isso tem muito a ver de quem está demandando? Enfim, como que o gerente de projeto se vê nessa situação? O gerente de projetos ele tem responsabilidade sobre tudo que acontecer no projeto, né? Então ele também precisa revisar, se ele não participou, ele precisa revisar estudos de viabilidade, contrato, estimativas, tudo que ocorreu antes que deu origem àquele projeto, para a gente ver se ele é factível, né? Mas em relação a atingir os objetivos do projeto, é que a gente tem tipos diferentes de projetos, né? Alguns projetos a gente tem um nível de certeza muito grande porque a gente já fez vários. Então você vai construir uma fábrica, você vai construir um prédio, um shopping center, outras coisas aqui, vamos dizer, são técnicas aí bem dominadas. Claro que ainda assim precisa de muita supervisão e tudo mais, né? Não são projetos fáceis de maneira nenhuma, mas a gente tem uma certeza maior de que vai conseguir atingir aquilo. Se você está desenvolvendo coisas mais inovadoras ou com mudanças de mercado, aí a chance da gente atingir é muito mais baixa mesmo. Mas mesmo assim a gente precisa fazer esses projetos e fazê-los com boas técnicas, porque no mínimo a gente vai ter um grande aprendizado, né? Eu estava relendo aquele livro do CEO da Netflix e ele fala um pouco disso quando a Netflix foi fazer a sua expansão internacional. Poxa, expansão internacional é uma coisa que é muito difícil para as organizações, né? Você está acostumado a atuar lá, no caso deles, nos Estados Unidos, mas nós aqui, por exemplo, está aqui no Brasil e agora você vai expandir a sua empresa para a Índia, para a China, tem uma série de coisas que são completamente diferentes, né? A mão de obra, a cultura, o mercado, uma série de coisas, né? E aí ele fala de um dos primeiros projetos que eles fizeram na Índia, era um documentário, alguma coisa assim, e que a pessoa que estava responsável por isso estava muito preocupada, né? Poxa, será que a gente deve investir nisso? Não deve investir? Vai dar o retorno do investimento e tal? E aí eles discutiram isso e o CEO falou, poxa, cara, assim, no mínimo, nós temos que aprender sobre o mercado da Índia. Então, se tudo der errado, o objetivo do projeto é o aprendizado. Porque se a gente nunca fizer nada na Índia, vão ficar no ovo ou a galinha ali, né? O Tostines, né? Então não sabemos nada da Índia, não entramos na Índia porque não sabemos, não sabemos porque não entramos, né? Então eles decidiram fazer aquele projeto como um primeiro projeto diferente de tudo o que eles faziam. Ele teve muito mais desvios, mas ele acabou sendo a porta de entrada para você começar a fazer aquilo. Então, por exemplo, se a sua empresa quer entrar num novo mercado, não precisa necessariamente ser uma tecnologia muito inovadora, não, mas algo que não é comum para a sua empresa, né? Vamos dizer que você trabalha aí numa empresa de varejo e a sua empresa, por uma mudança estratégica, ela decidiu também entrar como fintech. Ela vai poder ter o cartão lá de varejo, conta, uma série de coisas. Bom, isso é muito diferente do que você está acostumado, né? Vocês vão fazer um projeto para a sua rede de varejo virar um banco.
você vai ter que aprender sobre várias coisas, regulamentações, etc. Então a gente faz tudo certinho com a metodologia de projetos, mas tendo em mente que a chance dele é mais baixa de ter sucesso, mas que é um aprendizado importante para a organização, que aí depois ele vai abrir caminho para o segundo projeto, o terceiro e assim por diante. É importante ter minimamente a mente aberta, né, ali para tocar esse tipo de projeto. Interessante, interessante. E vamos dizer assim que quem está assistindo, ouvindo a gente, talvez até toque alguns projetos de pequeno porte, talvez alguns ali de médio já tenha feito e tal. E, enfim, vai pegar um projeto de um porte maior agora, né? De porte relativamente grande, vamos dizer assim, né? O que muda, talvez, quando esse porte do projeto ele aumenta ali, enfim, envolve muito mais pessoas? Quais são, talvez, os principais pontos aí que essa pessoa precisa prestar atenção? O que muda principalmente é a complexidade e o tamanho da equipe e os stakeholders. Essa é a coisa principal que você tem que tomar cuidado, porque quando a gente está acostumado com projetos menores, aí boa parte da metodologia fica com o nosso gerente de projeto, né? Então você faz o cronograma junto com a equipe, mas você faz a parte das entregas, você acompanha o dia a dia, né? Consegue se reunir lá com 10, 20, 30 pessoas e tudo fica centralizado em você. Como se fosse o pequeno empreendedor, né? A diferença do pequeno empreendedor para você ser CEO de uma empresa de 20 mil funcionários, talvez, né? Quando você tem um projeto muito maior, o seu trabalho agora é determinar a governança, quer dizer que processos precisam ser observados, que melhores práticas precisam ser observadas, e escolher as boas pessoas que vão ficar à frente de cada uma daquelas práticas. Porque agora você vai precisar, por exemplo, de um líder técnico ou de um gerente técnico, que não vai mais poder estar centralizado no gerente de projetos. Mas você quer que ele siga as regras e boas práticas que você determinou, né? Você vai ter que escolher uma boa pessoa, colocar a governança, a metodologia junto com ela e acompanhar aquilo. Você talvez não vai mais conseguir acompanhar estimativas e o cronograma. Então, por exemplo, eu já tive em grandes projetos industriais, são projetos aí de 4 bilhões, 5 bilhões, uma equipe muito grande, às vezes de 200 pessoas no gerenciamento. Então tem um grupo de pessoas para cuidar do cronograma, né? Um cronograma de tarefas desse aí chega a ter 120 mil tarefas, né? 5 anos de projeto também, é muita coisa. Mas aí tem uma equipe que cuida só de cronograma, tem uma equipe que cuida só do orçamento. Aí você pensa o orçamento, né? 4 bilhões, ou mesmo que fossem 10, 100 milhões de reais, aí é maior que muita empresa. Aí você tem uma equipe financeira para cuidar daquilo. Em alguns desses grandes projetos, a gente implementa um software ERP só para o projeto, um software de cronograma só para o projeto. Então, o que vai mudar, né? Se você estiver pegando um projeto médio ou um projeto grande, é que você vai precisar entender muito mais das pessoas agora, porque você vai ter que abrir mão de coisas, que é delegar, uma jornada aí bem difícil, quem já passou por isso, né? Eu, no começo, fazia tudo, né? Então, era supervisor de manutenção lá em 2001, aí eu planejava, executava, pegava a chave, fazia tudo junto com a equipe. Então, de alguma maneira, você se sente no controle daquilo, né? Aí quando você tem uma equipe de 50 pessoas, já fica um pouco mais difícil. Se você tiver uma equipe de 100 pessoas, tem gente da sua equipe que você nem conhece, porque começa a ter níveis aqui, né? Tem gente aí em projetos, às vezes com 3 mil pessoas, enfim, né? E aí você cria níveis, 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 e você precisa ficar mais confortável com essa questão de melhores práticas e governança, para falar com esse time que você vai selecionar ou que a sua empresa vai ajudar a selecionar ali, o RH vai participar para ter esses líderes, líderes de frente do projeto, talvez múltiplos product owners, se forem times ágeis, uma série de coisas ali. E aí você vai se tornar mais um executivo, um gestor da coisa toda ali, e vai ficar mais longe da execução. Mas você vai precisar garantir essa execução através da governança, das boas práticas e das pessoas que você selecionou, né? E por último, não menos importante, nesse projeto você vai ter um número de stakeholders, pessoas externas, muito maior. Então você vai ter que lidar com outras áreas da organização, talvez de outros países,
usuários, órgãos de regulamentação. Então, em projetos maiores, você também vai precisar ter um conhecimento de negócios, quer dizer, das áreas e funcionamento da empresa ali, muito maior do que nos pequenos projetos, né? Nos pequenos projetos isso não vai ser tão relevante. Muito interessante. E você falando isso, a impressão que eu tenho é que não é tão diferente assim de uma pessoa crescendo como líder mesmo na empresa, né? Então, acho que pode existir esse paralelo aí, de certa forma. Com certeza. Com certeza, é a mesma coisa. No final das contas, é assim, né? Se você é supervisor de marketing, você tem umas técnicas de marketing ali, você faz tudo. Aí você vira gerente de marketing, agora você tem 3, 5 supervisores de marketing embaixo de você, né? Você vira diretor de marketing, agora você tem vários gerentes, talvez em regiões diferentes. Então você continua de alguma maneira, né, usando o mesmo marketing, se podemos falar assim, mas numa escala maior, que agora você precisa se preocupar em como que esses planozinhos das pessoas abaixo de você se conectam para você poder entregar aquilo, né? Eu sou vice-presidente de marketing mundial. Bom, as técnicas de marketing são basicamente as mesmas, né? Preciso fazer campanhas, entender a persona, etc. Só que agora é um monte de persona na América Latina, na Ásia, no Brasil, não sei aonde. Tem um gerente em cada lugar, então você precisa estruturar isso de uma maneira que você consiga orientar aqueles planos de marketing em cada região. Mesma coisa do gestor financeiro, do gestor de projetos, não é diferente, né? Então tem um colega meu mesmo que ele é vice-presidente mundial de projetos de uma organização lá nos Estados Unidos. E ele acabou indo por esse caminho, né? Trabalhava aqui no Brasil, gerenciou um único projeto, gerenciou um projeto maior, gerenciou um grupo de gerentes de projetos, gerenciou todos os gerentes de projetos do Brasil, da América Latina e foi progredindo na sua carreira dessa forma, com os mesmos conhecimentos aí de melhores práticas, mas tendo que se aprofundar mais em liderança, entendimento do negócio e na coordenação dessa gestão de projetos entre diferentes áreas. É isso aí. E um outro ponto que eu queria entrar contigo, talvez até um ponto um pouco mais sensível, vamos dizer assim, inclusive eu já sofri disso aqui várias vezes, né, que é a parte de risco ali, né? Então eu queria entender o que a gente pode fazer para fazer uma boa gestão de risco ali, né? Porque, enfim, o risco pode ser a diferença entre sucesso e fracasso ali do projeto também. Com certeza. Com certeza. A gente tem várias técnicas para identificação de riscos, né? Desde checklists, brainstorming, podemos utilizar especialistas, contratar consultoria para identificar riscos. Tudo começa na identificação. Se a gente não fizer uma boa identificação dos riscos, aí não adianta você fazer nenhum tipo de análise ou resposta, né? Porque você está esquecendo um monte de coisa, né? Se a gente tem 1000 riscos no projeto, e a gente só identificou 10, aí não adianta fazer simulação, fazer aquela coisa toda. Então, se você não tiver tempo para fazer nada, no mínimo faça uma identificação muito profunda, né? E a maneira de você fazer isso é buscando cada área específica do projeto. Por exemplo, né? Você pega e olha os riscos gerais do projeto. Riscos de fornecedores, riscos ambientais, poderia ter, econômicos, entre outros. Aí agora você pega o seu objetivo do projeto, riscos de não atingir o objetivo do projeto. Agora que você tem as entregas e as funcionalidades, risco para cada entrega, risco para cada funcionalidade. Agora que você montou seu cronograma, cada tarefa, riscos daquelas tarefas. Agora que você colocou os recursos, risco de cada recurso. Aquele membro da equipe pode sair, fornecedor pode ter problema de qualidade. Então, a maneira de se identificar os riscos é sendo específico. Porque aí a gente vai ter um grande número de riscos e a gente vai poder dividir entre a nossa equipe quem vai acompanhar cada uma daquelas, né? Então, assim, a gente tem boas práticas aí, alguns livros de riscos. Se você tiver um projeto médio, uma coisa aí de uns 6 meses, a gente deveria ter pelo menos 300 riscos identificados. No mínimo, 300 riscos identificados. E às vezes a gente vai e pega os documentos aí das pessoas, né? Tem 10, 12 riscos, por exemplo. Então significa que você deixou um monte de coisa de fora. Se você deixou essas coisas de fora, aí você não vai conseguir se antecipar, né, Edu? Então, por exemplo, estamos gravando aqui o podcast, né? A gente poderia ter o risco de internet, de energia, uma série de coisas. Se a gente levanta essas coisas, vamos dizer que fosse, né, que a gente poderia reagendar, mas, cara, vamos dizer que é uma coisa ao vivo ali, né, na Globo, por exemplo.
Aí, se você tem esse monte de risco, você coloca redundância de internet, você coloca banco de baterias, você coloca 2 entrevistadores para se um faltar, um monte de coisa ali para garantir que aquilo vai funcionar. Para você não chegar lá na hora, no dia, e não ter aquele seu projeto. Né? Então, quando a gente faz essa lista de riscos, fica muito mais fácil identificar respostas, checklists, backup, enfim, planos de contingência. E isso vai ser, sim, a diferença entre o sucesso e o fracasso, como você falou. Porque vão ocorrer flutuações, né? Se você está trabalhando num projeto de longo prazo aí, vai ter mudança do câmbio. Se você está recebendo do exterior, faça um hedge daquele dinheiro. Se você tem uma cadeia de fornecedores, tenha 3 fornecedores em vez de ter um só. Uma série de coisas que a gente pode fazer aqui que reduzem o risco do projeto, porque se o risco acontecer e você não tinha uma previsão disso, aí você não está preparado. Então, é a mesma coisa que você tiver, né? Você está andando na estrada ali e não fez o check-up do seu carro. Aí furou o pneu. E aí o step não está funcionando. Cara, não tem o que fazer. Você vai ficar lá, né, correndo todos os riscos ali de estar lá esperando que alguém venha te ajudar. Se você vai viajar e faz um checklist, né, poxa, poderia ter um problema elétrico, então faz uma revisão do carro, poderia furar um pneu, vai lá dar uma olhada no seu step, deixa uma lanterninha ali no carro, vê que você tem, enfim, kitzinho que previne várias coisas, porque quando o risco acontecer, você já tem pelo menos uma resposta, se não para resolver, para amenizar, né, reduzir aquele impacto do risco. Então, no final das contas, é isso. A identificação é a coisa mais importante na gestão de riscos. Até porque eu imagino que se a gente for deixar algo de lado, que pelo menos seja intencional, né? A probabilidade é baixa, então intencionalmente eu estou deixando de lado aqui. Eu sei o risco que existe, mas intencionalmente estou deixando. É melhor isso do que ficar escondido. Com toda certeza. E uma curiosidade aqui, né, para quem estiver ouvindo, né, assistindo a gente, essa ferramenta que a gente usa para gravar um podcast, ela lida bem quando a gente tem uma oscilação de internet e tal. E já teve episódio que saiu aqui no podcast, onde ele só saiu por conta dessa funcionalidade da ferramenta. Então já é uma forma de mitigar algum risco ali, né, de oscilação e tal. Então, bem interessante isso. Boa, mas aí pode acontecer, assim, quando a gente está tocando um projeto ali, está conduzindo um projeto, de a gente perceber que ele tá saindo do trilho ali, né? Tá realmente, cara, tá indo muito diferente, assim, do que a gente tinha imaginado, tinha projetado e tal. Tá perdendo, talvez, muito prazo ali, a execução tá muito ruim. O que a gente faz num cenário desse? Tem alguma coisa, a gente para, rever tudo? Como é que funciona nessa situação? A gente tem que sempre ir acompanhando, sabe, para saber as causas. É difícil ter um caso genérico assim, porque pode ser vários fatores, né? Por exemplo, na pandemia, vários projetos simplesmente tiveram que ser cancelados, né? Você ia esperar coisas de um fornecedor lá da China, ou cortes de dinheiro e tal. Então pode ser um evento externo, e aí você vai ver se dá para continuar ou não, se não, tem que cancelar realmente, né? Podem ser eventos internos, geralmente esses eventos internos vão correndo aos poucos, né? Então, se a gente estiver fazendo um monitoramento melhor, tem uma estatística do PMI, o Project Management Institute, que ele fala que o acompanhamento diário e semanal do projeto, quando bem feito, ele reduz até 70% dos riscos e desvios. Porque é aquele negócio, né? A gente falou aqui do daily meeting agora há pouco. Aí todo dia a gente está falando, ó, tem um obstáculo e tal, a gente vai contornando os obstáculos, né? Se passa muito tempo sem isso acontecer, aí é um desvio tão grande que já não tem mais o que você fazer, né? Como se você estivesse lá numa rota de carro que você ficou 4 horas sem olhar, você já se desviou e para voltar você já está lá no Rio de Janeiro e precisa voltar para São Paulo, por exemplo, né? Agora, se você está olhando isso de hora em hora, né? Enfim, na periodicidade lá, dependendo do tamanho do seu projeto, esses desvios vão ser muito menores. Então, o que a gente precisa fazer é sempre avaliar as causas. Se a gente tem um desvio no projeto, a gente vai ter técnicas de recuperação. Então, podemos economizar recursos, cortar algumas funcionalidades, podemos aumentar a equipe para terminar no prazo, podemos fazer algumas coisas lá para corrigir. Se o projeto for impossível de corrigir, que ele tem um desvio extremamente grande lá e não dá mais para voltar para o original, a gente tem um conjunto de técnicas que se chama de recuperação de projetos problemáticos. Um projeto problemático é que ele saiu da zona de controle. O
Porque a zona de controle, assim, nenhum projeto vai estar certinho ali igual ao plano, né? Porque o plano não tem milagre. É um planejamento, mas no futuro muita coisa acontece. Então o projeto vai estar com algum desvio, ele sempre tem tolerância. Tá 5% a mais, 5% a menos, está na zona de controle, que a gente fala, né? 5 ou 10% a mais. Aí você traz ele um pouco de volta, ele se afasta, enfim, vai fazendo as correções. É o controle. Quando ele está extremamente fora, então, poxa, estou gastando o triplo, por exemplo. Aí não tem controle que te traga de volta. A recuperação de projetos problemáticos envolve você paralisar o projeto, como você falou, fazer uma análise do que tem e verificar se a gente pode construir pelo menos um pedacinho daquilo, né? Vamos pensar no seguinte, né? Se você está construindo a sua casa, está lá construindo uma casa, construindo um prédio, e ele tem um orçamento, vamos dizer que você tem R$ 1 milhão para construir sua casa, está um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? 1.100.000, 900.000, você vai controlando, economiza um pouco, corta um pouquinho de material, acelera um pouco, vai fazendo isso aqui. Se você está construindo sua casa e você não está nem na metade, você já está no comecinho, você já gastou 800.000 de 1 milhão, aí não tem o que fazer, você paralisa e olha, pô, o que eu tenho aqui? Cara, só tenho a fundação. Então vamos ter que repensar, com os 200.000, ou eu jogo fora e vendo aquilo ali para alguém, por exemplo, é uma possibilidade, ou cancelo e vendo aquele pedaço lá, né? Tá só a fundação, posso vender. Um pouco mais caro do que seria o terreno, por exemplo. Ou então, com os 200.000, eu vou, não sei, terminar só um quartinho ali e ficar com aquilo. Então, a recuperação de projetos problemáticos é isso. Quando houve um desvio tão grande que eu preciso paralisar e olhar para aquilo para decidir se eu cancelo ou se ainda assim eu faço um pouquinho mais, sendo que eu não vou chegar no resultado final. Aí eu tenho que tomar essa decisão aí de recuperação do projeto. E o quanto antes descobrir isso, melhor, né? Por isso que você comenta no Exato. acompanhamento ali, é crucial. O acompanhamento é fundamental, porque, sim, te diria que talvez uns 80% disso a gente consegue prever. Claro que vai, né? Às vezes, coisa aí com a pandemia, vai ter uma grande mudança no câmbio, coisas assim, são muito mais difíceis aí da gente prever. Mas uma boa parte é que o desvio do projeto vai acontecendo, acumulando, acontecendo, e aí, quando você soma tudo, por falta de controle de atenção periódica, é que não tem mais como recuperar, né? Entendi. Interessante. E eu queria entender, assim, até você é bastante experiente já na área, imagino que você já tenha visto muitos erros sendo cometidos ali por gerentes de projetos. Então eu queria entender quais são os principais deles. Talvez esse até que você mencionou, possivelmente é um, né? De talvez não acompanhar da maneira mais adequada. Mas tem outros erros aí que você consegue apontar que, pô, isso aqui eu já cansei de ver, cara, é muito simples de corrigir. O planejamento acho que é o principal, sabe? Porque você acaba começando ali tudo com muita pressa, né? E em tudo na vida, se você vai rápido demais pulando etapas, na hora que você tiver que pagar aquilo, fica 10 vezes mais caro, né? É tipo um endividamento, né? Débito técnico, débito de planejamento é igual débito de dinheiro, né? Você vai lá e pega um monte de dinheiro emprestado a, sei lá, 20% de juro, vamos dizer, aí absurdamente. Na hora que você olhar e for tentar pagar aquela conta lá, ela já é impagável, né? Então, muito gerente de projeto, por pressões, às vezes da empresa ou do cliente, começam as coisas sem planejamento. E aí a gente não tem alinhamento, não tem boas estimativas, não tem o planejamento básico do projeto, de boas práticas. E isso, assim, eu diria para você que é quase 100% de fracasso. Então, chegar, cara, vamos montar qualquer coisa nova aí, vamos criar um novo produto, vamos implementar um ERP. Aí eu sento e falo, pô, Edu, vamos planejar, me fala aí os requisitos. Não, Mário, começa aí, não precisa planejar, né? Esse é o maior erro de todos. E, de alguma maneira, é um desvio ético também, né? Está no código de ética lá da gestão de projetos, é que muita gente às vezes não liga para os impactos que isso tem, né? É a mesma coisa que você ir lá num médico, né? O médico segue um protocolo, né? Então você vai lá no médico, não dá para chegar lá, o Edu chega no médico e fala, cara, ó, olhei aqui na internet, né? Já fiz meu diagnóstico, coração, queria operar amanhã, né? Algum médico vai operar você? Não vai, né?
Não. Ele vai, bom, peraí, tem que fazer os exames, levantamento, não sei o quê, para ele que tem as melhores práticas, vai dizer para você, não, Edu, não é coração, cara, fizemos todos os exames aqui, raio-x, eletro, não sei o quê, poxa, seu problema é fígado, cara, aí tem que fazer tal coisa. Então, na gestão de projetos, na engenharia, na contabilidade, em cada uma dessas coisas aí, nós somos o especialista na área, né? E a gente não pode se furtar a fazer isso. Porque o que pode acontecer, né? O projeto dá errado, é desperdício de dinheiro. Então, se for um projeto de 10 mil reais, tudo bem, né? Digamos ali, talvez para a empresa. Mas tem empresas que já foram à falência por projetos mal gerenciados, né? A Airbus quase foi à falência por causa do A380. Então, desvios de estimativas do projeto, subestimaram a complexidade, né? Um avião daquele tamanho não podia ser transportado, as peças, uma série de coisas lá. Uma empresa daquele tamanho quase foi à falência. Várias outras empresas, às vezes, investem num projeto com estimativas erradas, vai construir uma fábrica, vai construir qualquer coisa, é um produto. E aí o projeto fracassado, a empresa pode ir à falência, pessoas podem ser demitidas, podemos ter acidente de trabalho, como já tivemos em muitos projetos, porque não foram planejados, não tinham os requisitos de segurança. Então é uma coisa muito séria realmente, né? Você não seguir boas práticas. Tem boas práticas porque a gente precisa seguir, né? Boas práticas financeiras, para prevenir desvios, prevenir outros problemas. Então o maior erro de todos, e não é só no Brasil, é não seguir boas práticas de planejamento. O segundo maior erro é o que a gente estava falando antes mesmo, como você mencionou aí, que é não acompanhar. Que o cara vai lá e faz um bom plano, mas o que importa é acompanhar aquele bom plano, né? Um bom plano é metade do caminho. Se não tiver um plano, você vai fracassar aí com uma boa dose de certeza. Mas só ter um plano e ficar sentado lá na sua salinha esperando o pessoal executar é o outro erro, que não é ter esse acompanhamento próximo e fazer os ajustes. Para mim, são esses os dois maiores erros: não ter planejamento, se não seguir boas práticas, e depois não fazer o acompanhamento adequado numa periodicidade bem curta, né? Eu costumo falar que os desvios do projeto eles se acumulam de uma maneira exponencialmente, né? Então, se você atrasa um dia, aí as coisas do dia seguinte se sobrepõem, aí você acaba atrasando uma semana, se atrasa uma semana, acaba atrasando duas. Então, você tem que estar acompanhando realmente para manter o controle do projeto, senão vai somando atraso, daqui a pouco você olha, está 3 meses atrasado. Aí agora já não tem muito mais o que fazer, né? O que você vai fazer de ajustes? Uhum. Eu vou te dizer que eu já ouvi várias vezes, né, essa questão de não precisar planejar, só que voltado para agilidade. Não, a gente é ágil aqui, não precisa planejar, não. Vamos fazer as coisas. E, obviamente, mesmo na agilidade, claro que a gente precisa de algum planejamento. Ele é mais curtinho, e a gente vai fazendo iterações, mas precisa de um planejamento ali Mas também. tem, porque tem o planejamento da visão do projeto, aí o planejamento do backlog, e o refinamento. Então você vai fazendo planejamentos em ondas, né? Mas a cada sprint você faz o refinamento, faz o grooming, faz um planejamento ali, né, em ondas, aos poucos ali nas sprints, mas tem também muito planejamento na gestão ágil. Boa. E para finalizar aqui, eu queria abrir um espaço para você passar uma mensagem final, fazer o seu jabá, se você quiser, pode ficar à vontade. Vamos lá. Bom, pessoal, eu acho que é muito importante realmente você aprender gestão de projetos. Essa aparece como uma habilidade entre as top 5 habilidades lá no LinkedIn para qualquer profissão. Esse livro lá que eu mencionei, o Gestão de Projetos para Não Gestores, mostra bastante isso. Porque se você, por exemplo, é gerente de recursos humanos, diretor de recursos humanos, afinal das contas, você é um gerente de projeto. Você vai ter que ser responsável por um projeto lá de trabalho remoto, projeto de saúde mental lá na área de recursos humanos. Se você é um diretor comercial, você vai ter um projeto de expansão, filiais, projeto CRM. Então eu gosto muito desse livro da gestão de projetos para não gestores, porque ele mostra para a gente que à medida que você vai subindo na sua carreira, em qualquer profissão, aí por isso gestão de projetos para não gestores de projetos, né? Você vai ser dono de iniciativas, de objetivos estratégicos, de coisas temporárias. E aprender a organizar isso de uma maneira adequada é muito importante para que você tenha sucesso, né?
Algumas pessoas ali vão conseguindo executar, né? Conseguiu fazer um bom evento, uma boa feira, conseguiu fazer a implementação do ERP lá, o seu diretor financeiro, por exemplo. E para nós que somos das exatas, mais ainda. Se você é de tecnologia, de engenharias, das exatas, nós temos muito mais projetos ainda. Quase tudo aí, de alguma maneira, que a gente faz é algum projeto. Ou parte de um projeto, né? Se você é um membro da equipe, está desenvolvendo um produto, uma plataforma ou outras coisas. Então, esse conhecimento de gestão de projetos é muito importante. Vocês podem visitar o Project Management Institute, podem visitar as associações de agilidade, como a Scrum Alliance e outras plataformas aqui, que eu tenho certeza que vão ajudar vocês bastante, né? Quem quiser me acompanhar, pode mandar mensagem lá no LinkedIn, Instagram, YouTube, todos são o mesmo aí, é Mário Trentin em todos, é sempre um prazer responder as dúvidas, enfim, quem precisar de referências, links, outras coisas, pode mandar uma mensagem que é sempre um prazer muito grande trocar conhecimentos aí com vocês. Boa. E eu vou deixar todos os links que a gente conversou aqui, né? Dos livros, redes sociais do Mário também, tudo eu vou deixar aqui nas notas do podcast. Muito obrigado, Mário, aí, por esse papo aqui sensacional. Um abraço para você e até a próxima. Até a próxima.